Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a dissertação argumentativa, que é o tipo de texto mais pedido por todas as pessoas, por todos os alunos para estudar, porque é o tipo de texto pedido em prova de Enem, em prova de vestibular, em prova de concurso. É o tipo de texto onde, através de um tema que é dado, você tem que dissertar, ou seja, você tem que argumentar sobre aquele tema. Você vai colocar ali o seu ponto de vista, você vai definir uma tese e vai argumentar através de exemplos, através de citações, através de conhecimentos que você adquiriu previamente. Eu coloquei aqui que é para alunos do ensino fundamental 2, ou seja, de sexto ao nono ano, porque eu vou falar de uma maneira mais fácil, não vou aprofundar muito em alguns critérios, mas nada impede que qualquer pessoa que tenha dificuldade para escrever uma redação de forma dissertativa de assistir esse vídeo. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a palavra dissertar. A gente sempre começa uma aula, um vídeo, com uma pergunta, com uma indagação. Então eu pergunto a vocês, vocês sabem o que é dissertar? É importante entender o significado dessa palavra para poder saber o que você vai fazer, tá? Dissertar é o mesmo que explanar sobre um tema, é desenvolver esse tema, é falar sobre aquele tema, não falar, né, gente? É escrever sobre aquele tema de forma objetiva. Apesar de necessariamente não estar comprometido com a persuasão, ou seja, persuadir é convencer, não está necessariamente ligado a essa palavra. Dissertar não é persuadir, mas nos vestibulares, no Enem, é comum que esse tema esteja vinculado a persuadir. Dissertar pode estar ligado a persuadir, ou seja, você vai dissertar, você vai explanar, você vai expor um tema, expor um assunto, o seu ponto de vista, e ao mesmo tempo você tem que convencer, você tem que persuadir a pessoa que vai ler o seu texto sobre aquele seu ponto de vista, que aquilo está certo, que o seu ponto de vista é o ideal, que o seu ponto de vista é bacana, tá bom? Então, dissertar é isso, é desenvolver um texto a partir de um tema. A gente dá exemplos, a gente busca talvez alusões históricas, a gente cita, a gente compara, a gente pode fazer diversas coisas dentro de um texto, dentro de uma redação, quando a gente quer dissertar. O texto dissertativo argumentativo, a gente coloca esse nome argumentativo porque argumentar é isso. Você, quando está conversando sobre algum tema com alguém, a pessoa fala alguma coisa que talvez você não concorde, você argumenta, ou seja, você coloca o seu posicionamento mediante aquele assunto, aquele tema, e aquela pessoa contra-argumenta. Então, argumentar é isso, é andar sobre os diversos lados, as diversas faces de um assunto, de um tema, tá bom? Todo assunto dado, todo tema dado quando a gente vai dissertar, ele pode ter um ponto, podem ter pontos positivos e podem ter pontos negativos, ou seja, podem ter os prós e os contras. Então, você pode andar dentro do seu texto dissertativo pelos pontos positivos, pelos pontos negativos, não deixando de colocar o seu posicionamento e comprovando aquele posicionamento através dos seus argumentos, tá bom? E o mais importante, a gente aprende desde pequenininho, desde lá do Fundamental 1, que todo texto tem o início, o meio e o fim. E agora a gente não fala assim mais início, meio e fim. A gente tem que falar que o texto ele é composto de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. A introdução
é um parágrafo, alguns textos, 2 parágrafos no máximo, que é composto da tese. O que é a tese? É a ideia principal, é o ponto de vista que você vai defender no desenvolvimento do seu texto. Então, a introdução é o pontapé inicial. Se você faz uma boa introdução, com uma tese bem explícita, objetiva, com uma ideia central, você consegue desenvolver, argumentar, ou seja, falar sobre aquele assunto de uma maneira mais concisa, uma maneira mais objetiva, mais concreta, de mais fácil entendimento. Se você faz uma introdução mais ou menos, sem entender direito o que é introdução, você fica perdido no seu desenvolvimento. Então, a introdução é isso, é uma ideia principal, é uma tese. E a gente vai falar um pouquinho mais separadamente daqui a pouco. O desenvolvimento nada mais é que argumentar. É no desenvolvimento, ou seja, naquele corpo lá do seu texto, a partir do 2º ou 3º parágrafo, pode ter 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4 parágrafos, é muito relativo, tá? Mas eu gosto de trabalhar geralmente com 2 ou 3 parágrafos, eu acho que é o ideal. Mas eu vou dar um exemplo aqui de mais parágrafos e vocês vão ver como o texto fica bem legal. Então, no desenvolvimento é onde você vai argumentar. Se você deu uma tese lá na introdução, aquela ideia principal, é no seu desenvolvimento que você vai falar os pontos daquela ideia, tá? Por que daquilo, por que é importante ou não, por que é certo ou não, por que é positivo ou não, e justificar aquilo, tá bom? Argumentar sobre aquilo. E a conclusão, que é o final do seu texto, que é composto geralmente por um único parágrafo, é o resumo de tudo que você falou, um fechamento ou uma proposta de intervenção. Como assim uma proposta de intervenção? Essa proposta de intervenção é usada em textos mais complexos, aí a gente já vai para um nível um pouco mais elevado, que é quando o seu texto pede a resolutiva, ou seja, a resolução de um problema que você colocou lá em cima. E você vai colocar uma proposta para resolver aquela situação. Se a gente fala, por exemplo, vamos falar de uma coisa que está acontecendo muito, que eu tenho visto nas estradas, as queimadas. Existem muitas queimadas no país, principalmente nessa época. Se o tema é essas queimadas, você vai definir uma tese. Qual seria a tese para esse tema? A poluição ocasionada pelas queimadas, por exemplo, pode ser uma tese. Quais são os argumentos? Por que causa poluição? O que acontece? Cite exemplos, você pode citar a fala de algum especialista. E a sua proposta de intervenção? Como resolver isso? Como resolver a questão das queimadas no nosso país? O que deve ser feito? As pessoas devem ser punidas? Quem faz isso? Como descobrir, quem está fazendo esse tipo de coisa quando é criminoso? Qual é a punição? Qual a resolução? Tá? Ou, de uma forma mais simples, é um resumo de tudo que você falou. É somente um fechamento. Não vai deixar de ser um texto dissertativo argumentativo. Só que mais pra frente, lá no ensino médio, quando depois que vocês forem fazer um Enem, uma prova de concurso, uma prova de vestibular, pode ser que seja pedido realmente uma proposta de intervenção. Então já é bom a gente pensando em fazer os nossos textos dissertativos com uma proposta de intervenção, se aquele tema pedir proposta de intervenção, porque às vezes tem tema que não pede proposta de intervenção, somente pontos de vista, tá bom? Eu gosto de trabalhar com exemplos, então a gente vai fazer isso agora analisando as partes de um texto, começando pela introdução. Como eu havia falado, eu gosto de trabalhar com um parágrafo só de introdução, mas eu peguei um texto de fácil entendimento que tem 2 parágrafos de introdução e a gente vai entender o que acontece nessa introdução agora, tá bom? O primeiro parágrafo da introdução diz: a amizade tem sido eleita por pensadores e artistas de diversos tempos como uma das coisas mais importantes da vida.
há quem lhe atribua importância maior que a do amor. Então, aqui o primeiro parágrafo a gente percebe que a amizade é o tema desse texto. Falou de pensadores e artistas que, por diversos tempos, elegeram, né, a amizade como uma das coisas mais importantes, e de pessoas que atribuem à amizade uma importância maior do que atribuem ao amor. Então, olha só, a gente fez uma introdução, a gente não detalhou, a gente não falou quem são esses pensadores, a gente não falou quem são os artistas, a gente não falou quem lhe atribui importância, é somente uma introdução. Isso tudo a gente vai fazer lá no desenvolvimento. Em nosso mundo contemporâneo, não faltam produções escritas ou audiovisuais que coloquem a amizade no mais alto patamar. Porém, tanto nas produções de tempos passados como nas de tempos atuais, a amizade é tratada como um ideal no sentido de que é algo difícil de ser obtido. Aqui é o parágrafo principal, tá, da introdução, porque a gente fala, ó, se vocês observarem, na segunda construção aí do segundo parágrafo, porém, tanto nas produções de tempos passados como nas de tempos atuais. Então, esse texto ele vai ser escrito baseado em exemplos, fazendo o comparativo de amizades em tempos passados e em tempos atuais, no momento contemporâneo, no momento em que vivemos. E também vai falar que a amizade é algo difícil de ser obtido, porque a gente realmente às vezes não encontra tantas amizades verdadeiras. Então, olha só as características da introdução. É possível identificarmos qual é o assunto? Sim, é possível. Eu falei e vocês percebem claramente lá pelo primeiro parágrafo que o assunto é a amizade. E se a gente não conseguir identificar logo de cara qual é o assunto, tem alguma coisa errada no início já do seu texto. Então, você tem que deixar bem claro na primeira frase do seu texto qual é o assunto, qual é o tema. Não a tese necessariamente, mas o tema, porque o tema é dado. Quando a gente faz uma atividade, uma prova, e a gente dá ali uma redação, a gente coloca um tema, tá bom? Muitas vezes vem com textos motivadores, que são textos que falam sobre aquele tema para você se inteirar do assunto, tá bom? Também é necessário que saibamos qual a opinião defendida. Aí sim a tese. Qual é a opinião que você vai defender? Isso é possível? Então, qual é a opinião? E aqui a gente deixa claro que a opinião está no segundo parágrafo, que no finalzinho do primeiro parágrafo já fala que a quem lhe atribui importância maior que a do amor, ou seja, que a amizade é importante. Mas a gente vê a tese bem definida no segundo, porque fala que colocam a amizade no mais alto patamar, que tanto nas produções de tempos passados como nas de tempos atuais, a amizade é tratada como um ideal, ou seja, é algo difícil de ser obtido. Então a gente percebe que essa é a opinião do autor, de quem está escrevendo. Quando vocês forem escrever os textos de vocês, vocês serão os autores. Então essa é a opinião, tá? Se conseguimos, estamos diante de uma boa introdução, tá? Se a gente conseguir, então, localizar dentro da introdução o assunto e a tese, que é a opinião defendida, esse é um bom caminho, tá? Se não for possível perceber essa opinião claramente, se a gente não conseguir identificar, o texto não está bom. Então, pensem nisso quando forem escrever a introdução. Deixem claro qual é o assunto e deixem claro o posicionamento, que é a tese. Esse já é um bom começo para aprender a dissertar. Observe algo muito importante, olha só. A amizade tem sido eleita por pensadores e artistas de diversos tempos como uma das coisas mais importantes da vida, a quem lhe atribui importância maior que a do amor. É importante observar, gente,
que eu coloquei ali em negrito, ó, pensadores e artistas de diversos tempos. Que se eu coloquei que tem pensadores, tem artistas, ou seja, eu citei que alguém falou sobre esse assunto, eu não posso deixar isso perdido. Eu vou ter que retomar isso no meu desenvolvimento. Não coloque na sua introdução algo que você não tem certeza que você vai conseguir colocar no seu desenvolvimento, tá bom? Isso sempre acontece porque a introdução é uma opinião que será defendida no decorrer do texto. Se mencionou, então, pensadores e artistas, é importante que se explique, tá? Que mostre porque a amizade, como foi dito, é a coisa mais importante da vida, é maior que o amor. Você vai ter que colocar esse posicionamento lá no desenvolvimento, colocando a citação, a opinião desses artistas. Você poderia não ter colocado isso na introdução, mas se opta por colocar, tem que explicar. Então, isso tem que ficar bem claro. Tudo que você coloca na sua introdução tem que ser explicado no seu desenvolvimento. Então, se você deixou claro na introdução qual o assunto e a opinião sobre ele, o próximo passo é mais fácil. É só desenvolver, é só explicar, é defender a sua opinião. Por isso que eu falei, seja objetivo na sua introdução, faça uma introdução bem feita, porque o desenvolvimento é consequência da sua introdução. Então, de acordo com esse texto aí, com essa introdução que a gente leu, vamos ver se o escritor do texto, do exemplo, ele defendeu a opinião sobre a amizade e não esqueceu dos pensadores, dos artistas, tá? Vamos ver se essa pessoa, se esse autor conseguiu fazer um bom texto. Aqui, gente, nós temos o primeiro parágrafo do desenvolvimento, tá? Olha como que ele inicia. Na antiguidade clássica, Cícero já apontava a existência daqueles que suprimem a amizade de suas vidas ao comentar que os que assim o faziam pareciam no privar o mundo do sol. Se há um amplo reconhecimento de sua importância, por que a amizade é vista e apresentada como algo difícil e raro? Ou seja, já iniciou falando o que Cícero, lá da antiguidade clássica, pensava sobre a amizade. Ou seja, é um bom começo. Até agora, o autor não colocou o seu ponto de vista dentro do desenvolvimento. Ele pegou lá a ideia de Cícero, uma citação, e colocou aqui. E ele fez uma pergunta, ele indagou. Se há um amplo reconhecimento de sua importância, ou seja, da importância da amizade, por que a amizade é vista e apresentada como algo difícil e raro? Porque lá na introdução, o autor deixou claro, falando que a amizade é algo difícil e raro, tá? Então, é isso que ele vai responder nos próximos parágrafos. A gente observa, ó, que ele tenta explicar algo que foi dito na introdução e no parágrafo anterior. Utilizou o pensador Cícero e sua opinião para defender a tese dele. Depois ele questiona o que também já mencionou no parágrafo anterior, que a amizade é algo difícil de ser obtido, fazendo uma pergunta, que ele vai responder no próximo, provavelmente. Ó, observe que o desenvolvimento é sempre a explicação, a retomada do que foi dito na introdução. Vou ficar batendo nessa tecla para vocês não esquecerem que temos que retomar. No segundo parágrafo do desenvolvimento, ó, ele já usa um outro filósofo, tá? Um outro pensador, o Montaigne. E suas reflexões, ó, oferece alguns elementos que nos permitem abordar melhor a questão. Ao apresentar a amizade como um tipo de relacionamento no qual se busca uma intimidade sem reservas, Montaigne põe o foco em um aspecto das relações pessoais, que isso foi complexo em seu tempo, seguramente é problemático na sociedade ocidental contemporânea. Opa, olha aí, o autor já começou a fazer uma comparação com o passado e o presente, usando um outro pensador. Mais uma vez, o autor argumenta utilizando o que Montaigne, citado no texto, disse sobre a amizade, o que ajudará para reforçar seus argumentos e fazer uma relação com o mundo contemporâneo, que é o de agora, contemporâneo é o que vivemos, tá? Ele fala sobre um aspecto das relações pessoais, complexo, mas não diz qual é, só no parágrafo seguinte que ele vai dizer. Essa questão, gente, de intercalar os parágrafos é uma opção de quem está escrevendo.
Você poderia simplesmente fazer um parágrafo abordando o passado, um parágrafo abordando o presente, se você fosse seguir essa linha, e depois concluir, tá? Com o seu posicionamento num outro parágrafo. Mas aqui ele quis trazer um outro tipo de texto, porque a gente tem várias formas de fazer o desenvolvimento. Você pode, como eu disse, usar 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4 parágrafos, só não pode ultrapassar o limite de linhas quando lhe é pedido esse limite dentro de uma prova, tá bom? Então, essa comparação também foi falada lá na introdução do passado com o presente. Ele começou a retomar isso agora, tá bom? E é isso que a gente vai ver no próximo. No terceiro parágrafo, a gente percebe que ele escreveu assim, é uma característica de seus dias atuais o crescente individualismo que alguns pensadores preferem qualificar como narcisista. Ou seja, aqui é o autor falando, ele não está pegando ideia de nenhum pensador, nenhum filósofo, tá? É uma característica de seus dias atuais o crescente individualismo. Está falando que as pessoas hoje em dia não priorizam muitas amizades, as pessoas são muito narcisistas, só pensam em você, são muito individualistas, bom? Vive-se em um ambiente no qual, mais do que ser, é preciso parecer. Muitos vivem de aparência, querem se aparecer, não se importam em viver, em ser, em ter amigos. A criação da atividade de consultor de imagem nos dá uma dimensão da separação cada vez maior entre o que efetivamente somos e a imagem que buscamos ou precisamos transmitir. Não desmerecendo o consultor de imagem, isso é muito importante. Eu acho que você se sentir bem exteriormente é importante, mas as pessoas não podem colocar isso acima de qualquer coisa, tá bom? Então, olha só o que o autor já colocou, olha para onde ele foi, a comparação que ele fez do passado com o presente, que as pessoas hoje são mais individualistas e menos amigáveis, vamos dizer assim. Então, até agora, os parágrafos de desenvolvimento explicaram a questão dos diversos tempos, referindo-se ao passado. A partir de agora, o autor retoma o primeiro parágrafo para explicar o mundo contemporâneo, o que acontece hoje com as amizades, tá bom? Nós temos aqui um quarto e um quinto parágrafos do desenvolvimento. Esse texto é pequeno, ele escreveu parágrafos pequenos, por isso nós tivemos uma quantidade grande de parágrafos, mas é um texto pequeno de fácil entendimento. E a gente finaliza o nosso desenvolvimento da seguinte forma: a nossa aparência não busca refletir o que somos, mas em uma inversão de significado da palavra imagem, é ela que nos define para os outros. Em tal contexto, como construir intimidade e, em consequência, como cultivar amizades, ele está fazendo então essa comparação entre a palavra imagem, né? E o que isso é para os outros, porque às vezes a gente pensa em relação à imagem o seguinte, não para mim, eu penso em ficar bonita e me arrumar para os outros. Não, você tem que pensar na sua imagem para você, tá? E em consequência, como cultivar amizades, como construir intimidade e como cultivar amizades. Às vezes as pessoas também não cultivam amizades porque não gostam da sua aparência. As pessoas se escondem. Se tem sido benéfico para o sistema econômico, o individualismo narcisista tem transformado no plano das relações pessoais campos aráveis em terras arenosas. Vamos tentar interpretar esse parágrafo. Se tem sido benéfico para o sistema econômico, para o capitalismo, o individualismo narcisista, ou seja, as pessoas em busca sempre ali de algo para si, da beleza, do individualismo, isso gira o setor econômico, tem transformado no plano das relações pessoais, ou seja, as pessoas têm largado as relações pessoais, tem transformado campos aráveis, ou seja, lugares que seria bom para o plantio, que a gente conseguiria cultivar amizades em terras arenosas, ou seja, em terra que não nasce nada. Então, olha como que ele termina esse parágrafo, bem interessante. A gente
está transformando o que seria bom em algo ruim. A gente prioriza o individualismo e deixa de lado, talvez, a amizade, as relações interpessoais. Eu acho que a gente tem que tentar mesclar, tentar viver bem com as duas situações, tá bom? Então, esse autor, o autor desse texto, ele foi lá atrás no passado para fazer o comparativo com o contemporâneo e deu a sua opinião sobre o que ele acha que está acontecendo com as amizades nos dias de hoje. Então, retomando a amizade no contexto do mundo contemporâneo, mencionado na introdução, o autor retoma o parágrafo anterior e explica a questão da imagem para reafirmar a dificuldade de cultivar amizades. Por que tem a dificuldade em se cultivar amizades? Observe que o pequeno parágrafo seguinte explica o individualismo e as relações pessoais, mencionados também em parágrafo anterior, e depois de falar em cultivar amizades, fala sobre campos aráveis em terras arenosas, ou seja, ele fez aí uma metáfora, tá? Que a gente fala muito sobre isso. Metáfora é uma comparação, tá? Ele usou aí campos aráveis em terras arenosas para comparar ao que nós vivemos hoje. Então, até aqui, gente, o autor do texto tenta explicar por que para ele é muito importante e difícil cultivar amizades, tanto lá na antiguidade quanto no mundo contemporâneo. Essa é a tese defendida na introdução, foi o que eu falei lá no início. Por que é difícil? Era difícil antigamente e é difícil hoje. Essa defesa foi feita nos parágrafos de desenvolvimento, em que é desenvolvida a ideia da introdução. Tá bom? Então, desenvolvimento, você desenvolve a ideia dada por você lá na introdução. E o próximo parágrafo será a conclusão do que foi dito em todos os outros, especialmente no da introdução. Vamos ler e observar o que é retomado. Na conclusão, o autor escreve: milhares de anos atrás, a humanidade foi desafiada e deu uma resposta e um salto qualitativo ao aprender a cultivar a terra. Olha só a comparação aí do cultivo da terra com a amizade. Hoje um novo desafio é colocado e, novamente, a alternativa pode estar no desenvolvimento do cultivo da cultura da amizade. Nesse texto, como eu disse, é somente um fechamento, uma conclusão. Ele resumiu, não tem uma proposta de intervenção. Isso a gente pode ver em textos em próximos vídeos que eu farei a vocês. Então aqui ele somente fecha, ele resume tudo que foi falado, da dificuldade de se ter amizade, fez aí novamente a comparação com o cultivo da terra, que as pessoas tiveram que aprender a cultivar a terra e hoje as pessoas estão tendo que aprender, talvez, a cultivar as amizades. Porque amizades verdadeiras são difíceis e a maioria das pessoas estão muito individualistas e não estão dando o devido valor à amizade. Então, conforme eu disse, eu escrevi aqui para facilitar, a dificuldade de cultivar amizades é comparada ao que na antiguidade? Ao cultivo da terra. Depois de se posicionar sobre um assunto e de mostrar que sua tese é pertinente, ou seja, a tese é válida, é boa, defendendo-a, a conclusão normalmente é o espaço para sugerir uma proposta, que não foi esse caso, ou apenas resumir, que é o exemplo dado. E o título? Em algumas situações são pedidos, em outras não. Então observe, vocês têm que analisar se o professor na prova pediu ou se quando vocês forem fazer uma prova de alguma instituição, se aquela instituição pede, tá? Se for solicitado, tem que ter um bom título, porque conta como linha escrita. E a ideia que eu dou, a dica que eu dou, é deixar o título por último. Não escrever o título lá embaixo, tá, gente? Escreva o seu texto e depois pense no título, porque aí você já vai ter tido noção, você já vai ter definido a sua tese, você já vai ter defendido a sua tese e você vai colocar um título de acordo, tá bom? E fique aí uma pergunta para vocês: qual seria um bom título para o texto lido? E agora a gente vai fazer uma síntese, que é um resuminho da estrutura, para vocês não se esquecerem. Nós temos a introdução, um parágrafo está de bom tamanho, tá? Pensem assim, um parágrafo de 4 linhas, 5 linhas, isso é muito relativo, tá? Você tem que tentar colocar os seus parágrafos mais ou menos do mesmo tamanho.
Não tem que ter as mesmas linhas todos os parágrafos, mas o seu texto fica mais harmônico, fazendo os parágrafos com os mesmos tamanhos, tá? Então, introdução, um parágrafo, tá? É a opinião sobre o assunto, tá? É o tema, é o assunto e a opinião, que é a tese. No desenvolvimento, é o ponto de vista, por meio de argumentos, tá? Citações, exemplos, que você seja capaz de comprovar, de explicar e justificar o que você escreveu lá na introdução. 2, 3 parágrafos estão de bom tamanho, tá bom? E a conclusão é retomando a ideia principal. A tese é o fechamento, faz um resumo ou sugere uma intervenção, ou seja, resolve-se o problema que você colocou lá em cima. É a sua ideia de resolver aquele problema. No caso aí desse texto da amizade, se o autor quisesse fazer uma resolução, ele poderia falar como seria possível retomar esses vínculos de amizade nos dias de hoje, tá? Mas ele resolveu somente fazer um resumo. Então é isso. Se você faz uma média aí de 5 parágrafos, 1 para a introdução, 2 ou 3 para o desenvolvimento, 1 para a conclusão, na média aí de 5 linhas cada um, 4 linhas, 5, você tem um texto aí às vezes de 20, 25 linhas, tá? Até 30 linhas é um bom tamanho de texto, que é geralmente o que é pedido no Enem, até 30 linhas. Não passe disso quando vocês forem escrever os textos de vocês. Não passem de 30 linhas, porque fica muito cansativo, tá bom? E se vocês quiserem ler o texto completo, é só clicar nesse link que vocês vão direto para esse texto. Aí vocês vão conseguir analisá-lo todo juntinho, todos os parágrafos juntos. E algumas outras dicas que eu dou para vocês em relação a textos dissertativos, argumentativos leiam sempre, estejam sempre atualizados em relação às notícias, aos fatos que acontecem no dia a dia, porque na dissertação a gente sempre fala de fatos atuais, de algo que está acontecendo agora. Então, é importante ler para vocês adquirirem vocabulário, ou seja, mais palavras, não sejam repetitivos no texto, e também para vocês saberem argumentar, porque a gente aprende a argumentar, a falar sobre diversos temas, lendo, vendo notícias, conversando com diversas pessoas, de diversas classes, diversas idades, tá? Então, fiquem atentos a isso.